Torcedor do São Paulo, bora acompanhar aqui as últimas informações do Tricolor que segue a preparação para o jogo de amanhã contra o Botafogo. São Paulo recebe o líder do Campeonato Brasileiro no Morumbi. Informações também sobre a chegada de novos reforços aí no Tricolor. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, Band Esportes. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. E o Nicolete, vão na ordem aqui, tá? O Eduardo Afonso trazendo as informações do lado do São Paulo. Edu? Tudo bem, Mari? Muito boa tarde aos companheiros do estúdio. Vou começar com a parte de campo, que não está tão complicada assim. Quinto lugar, se o São Paulo vencer o Botafogo amanhã, nos últimos 7 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O São Paulo tende a terminar esta rodada entre os 4 primeiros colocados. Acontece que tem muito rival que tem jogo a menos, e aí só quando a tabela ficar com todo mundo com o mesmo número de jogos é que vai dar para saber qual a real posição do São Paulo na tabela de classificação. Mas o objetivo é terminar no G4. Problemas? Sim, Alisson. Soluções? Muitas. Estão voltando os laterais Igor Vinícius e Wellington e também o atacante Caleri. O Caleri já tinha treinado ontem com o grupo, treinou agora pela manhã novamente com o grupo e a tendência é que seja titular, esteja à disposição, não do Zubeldia, porque ele vai cumprir a sua 3ª suspensão em 22 jogos. Quem vai comandar o time é o Maxi Cubeiras, o seu assistente. O único, aliás, dos 3 que não está suspenso, porque o Carlos Gurezo também está suspenso. É um banco de reservas bem pilhado esse do São Paulo em relação às suspensões. O que está quente é mercado. Então vamos lá começar, que são vários assuntos. O Marcos Antônio já está aqui, vai ser anunciado ainda hoje. O jogador vem por empréstimo do futebol da Itália, da Lazio, 1 ano de empréstimo. São Paulo depois tem algumas prioridades de compra, se ele cumprir metas, tudo mais. Esse já é reforço do São Paulo, já realizou exames médicos, está pela assinatura de contrato. Bem, outro jogador, Maurício Lemos. Ontem a Vitória Leite, nossa correspondente em Minas, trouxe a informação. Ele está muito próximo, o que está pegando, porque não deu certo. São Paulo quer 1 ano de empréstimo, o Galo quer só até o final do ano. Por quê? Porque se for 1 ano, quando terminar o empréstimo, ele já pode assinar um pré-contrato, já que o contrato atual dele vai só até o final de 2025. Resolvida esta questão, ele deve ser anunciado pelo São Paulo para substituir o Diego Costa. Está difícil. Thiago Mendes, São Paulo encaminhou a 2ª proposta, está bem distante dos mais de 6 milhões de euros pedidos pelo Al Rayyan. Talvez o São Paulo parta para uma 2ª opção no mercado para essa posição do Thiago Mendes. Rames Rodrigues, tudo encaminhado para rescisão contratual. Falta acertar se a dívida que existe será paga ou se o Rames vai abrir mão desta dívida que foi renegociada. O São Paulo quer que ele abra. O empresário dele quer receber. Então esse ponto ainda está sendo discutido pelas partes. O Rames não volta a jogar com a camisa do São Paulo. Um lateral esquerdo, Facundo Zabala do Olímpia, foi consultado, está voltando de lesão. Talvez seja difícil, mas enfim, o São Paulo foi atrás de informações desse jogador. E eu acabei de conversar com o São Paulo e com pessoas do Antony. Neste momento, torcedor, não sonhe com esta possibilidade, porque vai terminar em pesadelo. Seria muito, mas muito difícil, até pelas pretensões do Antony no Manchester ou no mercado europeu, dele retornar ao Brasil e defender o São Paulo nesta temporada. Enfim, vamos aguardar. Afinal de contas, um dia o Daniel Alves já foi muito difícil e o próprio Rames já foi muito difícil e as duas acabaram acontecendo. Com vocês. Sai o Rames, chegando, né? O Marcos Antônio. Tá próximo aí do São Paulo, já tá até no CT lá, treinando e tal, deve ser apresentado nos próximos dias. Lembra que a gente falou agora há pouco do Flamengo? O Flamengo chegou num ponto lá. Daqui eu não passo pelo jogador. Sabe lá qual foi o acordo que o São Paulo teve para ter o Marcos Antônio, que é um meio-campista, ele não é exatamente um volante, é um segundo homem de meio-campo, quase um meia, mas provavelmente vai tentar fazer o papel do Alisson. O que o São Paulo, só um abraço pro amigo meu Zanin, ele até lembrou que o Pato ainda deu o Jadson pro Corinthians, né, na troca, que foi tão fundamental, 50 gols, 60 assistências, né? Ainda teve essa coisa do Jadson ter vindo pro Corinthians, ele tem razão. Exatamente. Eu não estava lembrando. O que está acontecendo para mim, e aí a sua dúvida das finanças, ela é muito justa, porque o São Paulo não está trazendo um reforço. Ele está trazendo um substituto. Sim. Ele tá trazendo alguém para preencher uma lacuna. E aí sai mais caro. Sim. Porque uma coisa é, eu preciso de você. Tá. Não, mas se não der também, você vê aí e tal. A outra coisa é, cara, traz esse cara de qualquer jeito. Eu tô desesperado. Ou eu tenho que pôr um segundo volante agora aqui, que eu perdi o Alisson. E aí o cara fala, é o seguinte, eu quero isso.
Não, então tá, ó, já estão me oferecendo aquilo, que no caso era o Flamengo. Não, tá bom, eu tô precisando. E aí você faz, às vezes, até alguma coisa que você não estava pensando em fazer. Então, me parece ser um caso nesse tipo aí. Agora, você está precisando muito? Agora... Sim. Provavelmente... São Paulo arrombou o cofre, vambora, vou contratar e tal. Se a gente fosse categorizar, eu acho que está mais para a categoria incógnita do que para uma certeza, né? O Marcos Antônio. Porque é o que a gente citou ontem, ele foi bem lá no Shakhtar, daí foi contratado pela Lazio, não se deu tão bem assim, o que se falou que teve um problema com o treinador, também teve uma lesão, vai para o PAOK, também não era um titular absoluto do PAOK, é um cara novo, 24 anos, mas me parece que é mais uma incógnita mesmo, não sei nem se a gente pode chamar de aposta o Marcos Antônio no São Paulo, e se ele chega para resolver esse problema, essa lacuna aí, sem Pablo Maia, sem Alisson na equipe do São Paulo. Me parece mais uma aposta do que qualquer outra coisa. Estamos vendo lances aí dele jogando pela Lazio, Massa. Eu fui dar uma olhada aí no histórico, né? Parece ser bom jogador. Sim, tem bom passe, foi isso que eu vi. Parece ser um bom jogador. Agora, vai depender, né? Lembrando que ele tá de férias, né? Tá chegando agora. E aí vai ter que fazer um trabalho. E o São Paulo precisa para ontem, não é para hoje, é para ontem. Então ele vai ter que chegar, vai ser escalado, vai jogar. Tem que fazer esse parêntese que o cara tá parado há mais de 40 dias, né? Há mais de 40 dias parado, sem jogar. Então, não dá para pegar o cara, simplesmente coloca lá, porque aí tem lesão muscular, fica fora mais 2 meses. É o caso do Felipe Anderson, que demorou um tempão, estreou e ainda está sem ritmo. Exatamente, mas veja, o Felipe Anderson se apresentou dia 1º, hoje é dia 19, ou dia 20, que dia é hoje? 23. 23, tá vendo? Então já são 22 dias que ele está trabalhando no Palmeiras depois de um mês de férias. O Marcos Antônio está de férias, está parado há quase 50 dias. Isso pesa. Mas parece ser bom jogador. Se eu tivesse que fazer uma aposta, desculpa, Wes, contratar o Marcos Antônio, vamos fazer assim, ó, vou te pagar X, que é mais ou menos, não é muito, mas lá na frente, se der certo, eu compro você. Vamos fazer as metas, me parece que foi esse o negócio que o São Paulo fez. Não tem detalhes, tem uma idade boa, 24. Eu ia ponderar isso. Por mais que ele possa estar sem ritmo, são só 24 anos. Então, realmente... empréstimo, né? E ele está o auge físico de qualquer empréstimo jogador. com obrigação de compra, não é isso? Depende de certas metas batidas, tem a obrigação de compra. 24 anos, isso ajuda. Para quem não lembra, eu também não lembrava, obviamente, fui tentar entender. Ele é cria do Atlético Paranaense e vai se profissionalizar basicamente lá em Portugal. Ou seja, é daqueles jogadores, como não tem time para todo mundo jogar, e o futebol brasileiro aparece muito jogador, muito talento. O meu discurso para o André Ramalho lá, que sai muito cedo e vai rodar na Europa e volta aos 32 anos, é o mesmo discurso para o Marcos Antônio. Deem tempo, não tem o preconceito, né? O pré-conceito de... contra o cara, deixa ele jogar, deixa ele se adaptar minimamente ao futebol brasileiro, porque tem muitos desses garotos que vão embora cedo, porque não arrumam o seu espaço em determinado momento de um clube. Eu uso sempre um exemplo, o Corinthians tinha um atacante em 2013 e era um garoto da base. E ele não teve espaço, ele chegou até a fazer a final da Recopa, ele ficou no banco contra o São Paulo. Ele virou lá na Rússia, joga pra caramba tal. Que cenário que ele ia subir? O Corinthians Guerreiro, Pato, Renato Augusto, Romarinho, ele não ia ter espaço mesmo. Naquele cenário de Corinthians. Então, e aí hoje estamos fazendo muito sucesso, fez agora recentemente lá na Rússia tal. Então me parece ser só um caso assim, da gente tem que aguardar, deixar o cara jogar, que é só mais um brasileiro que não teve espaço quando tinha 17, 18, 19, na hora daquela estourada da idade, e vai se profissionalizar em Portugal. Até porque, se ele saiu do Atlético Paranaense, tem uma profusão de garotos. O Atlético Paranaense jogou vários campeonatos. Uma boa base, né? O pessoal sub-23 e etc. É mais difícil ainda. O Atlético Paranaense é um bom cartão de visita. Né? Agora, nós temos aí para o jogo contra o Nacional 18 dias, né? Que me parece ser o olhar do São Paulo para a Libertadores. É um bom tempo para ele se ambientar, se recuperar. Treinar, né, se ambientar, fazer uma preparação física mínima para poder entrar na Libertadores.
Porém, me parece que é para ontem, né? Sim, óbvio. Se puder jogar amanhã... Pudesse jogar amanhã, ele está treinando já, mas não foi apresentado ainda, não está fechado o negócio ainda, mas parece que é uma questão Já de tá tempo. treinando no São Paulo, então... Já está treinando. Então, mas estar treinando é exatamente para isso, é para ganhar tempo. Isso, exatamente. Ó, vão resolvendo aqui que eu vou deixar treinando. esse cara Exatamente. numa situação minimamente para isso. Em contrapartida, o Thiago Mendes, que era outro que estava na mira do São Paulo, parece que está muito difícil mesmo. O São Paulo está quase se retirando aí a tentativa de contratar, está pedindo muito dinheiro. O jogador que daqui a 6 meses vai estar livre no mercado e já falou que quer ir para o São Paulo. Talvez o São Paulo contrate ele no meio do ano, não agora. É esse o mercado do São Paulo. Nesse aspecto até faz bem, né? É um valor, por 6 meses antes você pagar um triplo do que poderia. E detalhe, Tiro, 32 anos no Catar, que joga 25 jogos numa temporada. A chance dele começar a jogar só bem o ano que vem é enorme. Eu prefiro, então, contratar o Antônio Marcos. Mais um igual o Marcos Antônio. É isso, claro que é. 25, 26 anos. Claro que é, ó. Entendeu? Porque não é possível, sabe? O Thiago Mendes Não chegando aprende, com cara. 32, vindo do Catar, com 25 jogos na temporada lá, ele vai para ele começar minimamente a jogar num ritmo bacana, é janeiro de novo, é pré-temporada. Então vai gastar esse dinheiro para quê? E a Marcela Bellamoli dá uma informação aqui. O Marcos Antônio não foi falta de espaço, foi briga do Petralha com os empresários. Inclusive, ele ganhou uma ação contra o clube, o Marcos Antônio. Boa. Esse aí que está na tela, que você está vendo, que está, em tese, sendo contratado pelo São Paulo. Ontem pintou um negócio de Antony, mas não, é delírio, não tem nada? caiam nessa. Não, é Nem empréstimo? um valor completamente irreal. O que o Antony ganha lá. Os times têm sempre esses imaginários, né? Tem. Sim, todo mundo Todo tem, time né? tem. Todo O torcedor do Palmeiras fala do Gabriel Jesus dia sim, dia não. O tempo cara inteiro. ganha 8 milhões por mês. Menino Aliás, aparece treinando lá para manter a forma, aí vai voltar. Vai voltar e tal. Uma loucura. E a Lucimeire fala, e esse monte de estrangeiros cogitados no São Paulo? Para isso ser possível, além do Rames, quem mais sai? Galopo. O Galopo está em uma longa negociação com o Boca Juniors, né? É a capa do Boca, é a capa do Olé hoje, inclusive o Galopo muito próximo, tal. Foi a maior contratação da história do São Paulo, né? Nos últimos anos. E aquelas coisas, né? Não foi o que se esperava. e é Eu bom até acho que, jogador, sei Onde lá, ele É veio bom mesmo? jogador. Você lembra? do que é bom. Banfield. Do Banfield. Não rende, né, cara? Impressionante. Aliás, Banfield que tinha um 10 gordinho, que ninguém deu muita trela, chamado Massa. Rames Rodrigues. E é isso, é verdade. É verdade. Ninguém lembrava, ninguém prestou atenção e no final... Para ser justo aqui, o André Ferreira Lima fala, as apostas do São Paulo deram 90% certo. Michel Araújo, Rato, Eric, mais ou menos, Ferreirinha. Meu Deus. Ferreirinha falavam da lesão dele, tá voando. Rafael falava que era o terceiro goleiro. Respeitem nosso analista. Sim, eu acho que o São Paulo, de fato, O acerta mais do que é. tem bons acertos aí. Tem alguns erros importantes. Do Rames e do Galopo. Mas O todo Galopo clube que parece tem. ser um que erro. não vai acertar todo. Todo clube tem. Todo clube tem. É que quanto menos dinheiro tem o clube, mais o erro parece Esse é grande. o problema. Esse é o problema. Dói mais. Tanto que assim, alguém reclama lá que o Borja deu errado no Palmeiras, tanto Não. faz. E o Merentiel. Cebolinha, que demorou um ano para acontecer. Um ano pra Alguém nem acontecer. lembrava e ninguém se preocupou também. Agora... E o Gustavo falou, São Paulo vai tomar calote do Boca, anote aí. O Corinthians demorou uns 6 anos para receber do Martínez quando comprou também. Quando veio Martínez era outro jogador que eu adorava, também não virou, né? Líder Botafogo visita o seu São Paulo, jogo importante no Morumbi, mas tem outras informações também rolando por lá. E quem está acompanhando amanhã do São Paulo é a Luísa Oliveira. Luísa, aquele boa tarde para você. Queremos saber tudo sobre essa história. Tchau para Rames Rodrigues. E agora, Luísa? Oi, Renata. Ótima tarde para você, para o Demilson, todo mundo com a gente no Jogo Aberto. Pois é, Rames Rodrigues é sempre notícia por aqui e tá indo embora mesmo. O jogador e o clube estão acertando uma rescisão amigável que interessa as duas partes, mas tem uma questão financeira aí a ser resolvida. A tendência é que ele abra mão dos salários dele até o fim do contrato, em junho de 2025, mas o São Paulo ainda deve ele luvas no valor de 11 milhões de reais que estão em atraso. Então é aquela coisa, né? Negociando
Luciano, um tira daqui, põe dali, vão se acertando. Enquanto isso, os dois já olham para o futuro. O Rames vê as sondagens que vem recebendo, especulações do futebol espanhol e até do Grêmio do Brasil. E o São Paulo está ligado no mercado da bola. Enquanto o Rames está indo embora, alguns jogadores podem chegar. O tricolor está perto de anunciar Marcos Antônio, meio-campista da Lazio, de 24 anos, que chegaria para suprir a ausência do Alisson, que se machucou. Ele já está no Brasil, empréstimo de 1 ano. Outro jogador que pode chegar também é o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. Ele perdeu espaço lá no Galo com o Milito, então as conversas avançaram. Também seria empréstimo de 1 ano. Tem um outro jogador que o São Paulo demonstrou o interesse, que é o volante Thiago Mendes. Inclusive, ele já atuou aqui no São Paulo, gostaria de vir. Mas o clube dele lá no Catar, o Al Rayyan, está fazendo um jogo duro danado. São Paulo fez uma proposta, 7 milhões de reais, mas estão pedindo 36 milhões de reais, então está ficando mais complicado. E aí o tricolor está vendo o que faz. Se espera o fim do ano para assinar um pré-contrato, e aí ele vem livre no meio do ano que vem. Ó, tivemos aqui um problema de sinal, mas agora já restabelecemos, voltamos para o estúdio. Dedê, estamos aqui falando sobre Rames, falando um pouquinho sobre São Paulo e Botafogo, já projetando, porque a gente fica ouvindo as informações. Exato. E já também trazemos considerações e comentários. Agora, quero falar mais dessa saída do Rames. Muita gente pensou o seguinte, olha, Copa América dele foi excelente, foi o craque da competição. Será que, de repente, tem uma porta aberta no São Paulo? Vamos ver se ele vai se reapresentar. Não aconteceu. Comemorou o aniversário na Colômbia e agora eles já estão negociando essa rescisão de contrato. A rescisão de contrato, pelo que eu li ontem, né, de ontem para hoje, se acontecer a rescisão, São Paulo vai poupar aí 12 milhões. Ele recebe mais ou menos isso, tem contrato até o meio do ano que vem. Então, assim, é um jogador que passou pelo São Paulo, ainda é jogador de São Paulo, né? Não está confirmada a rescisão dele, mas fato é que com os 3 treinadores que ele trabalhou, não conseguiu dar certo. Dorival, Carpini e agora o Zubeldia, né? O Rubeldia, como diz Sgarbi, né, Loirão? Ele não conseguiu jogar, enfim, por algum motivo, intensidade, sequência ali nos treinamentos. Fato é que ele não conseguiu desempenhar o que ele desempenhou com a seleção colombiana. Pois é, a gente sabe que o Rames é um jogador super importante, não é? No contexto até do continente sul-americano, mas no São Paulo, honestamente, parece que faltou mais vontade do atleta, não é? O assunto é Rames Rodrigues. Na mesma fase. Vamos ouvir o presidente do São Paulo, tava com saudade, né, Sgarbi? Primeiro, eu acredito que quando nós contratamos o Rames, não tenha dúvida que foi uma grande contratação. Ah, não deu certo, não jogou, etc. Mas se ele foi hoje o melhor jogador da Copa América, é porque nós vimos bem. E acontece que algumas contratações têm adequação técnica e outras não. Para o jogador, para jogar no São Paulo, precisa ter interesse em continuar no São Paulo, precisa ter vontade, e não estou dizendo que ele não tem vontade, mas talvez a questão técnica, a questão efetiva de treinos versus jogo, não foi correspondido dentro do que ele imagina de eficiência, rapidez. Mas é um grande jogador, e a rescisão sendo discutida, negociada, claro que eu não vou passar detalhes disso porque é negócio, mas ela pode ser boa para o clube, e pode ser boa para ele. Passou o Dorival, passou o Carpini e o Zubeldia está lá. E nenhum deles escalou de forma consolidada como titular. E o jogador, às vezes, tem essa perspectiva de que em outra praça ele pode jogar, ou em outro país, ou em outro time, ou em outra seleção, enfim. E isso cabe a uma análise. Aqui dentro, no São Paulo, vai jogar quem quer o São Paulo. Quem treina e espera a escalação treinando e trabalhando. Isso não significa que ele não quis, apenas ele tem um plano de vida diferente do que nós, como dirigentes, queremos de um atleta. A gente esqueceu de um cara aqui, ó. Quem? Luiz Rubeldia. Meu Deus. Rubeldia? Luiz Rubeldia. Rubeldia? Usei vira R em espanhol, o Denilson me ensinou isso. Nós tivemos o Dorival, nós tivemos o Carpini e o Zubeldia, Para aí, mas e aí? É Zubeldia, Rubeldia, como é que é? Zubaldia? Não é, o Denilson, ele morou muito tempo na Espanha. O Denilson morou muito tempo na Espanha e lá se fala espanhol. Eu perguntei pro Denilson, Mas lá também tem o catalão, Exatamente, mas eu perguntei pro Denilson
Denilson, como que fala? Ele me falou, Denilson Show me falou que o Z vira R em espanhol, então é Rubero Dias. E aqui no Brasil a gente fala o quê? Aqui no Brasil é Rubero Dias. Não, é nosso idioma é português. Sgarbi, mas agora foi mesmo o sonho, não volta. Aquela exibição que ele teve na Copa América, isso não vai se reproduzir no São Paulo. Qual é a sua interpretação disso? Você tá feliz? Você tá triste? Você acha que pro São Paulo foi uma boa, não? Eu vou te falar que depois da Copa América, eu tinha ainda uma esperança. Falei, pô, esse cara, não, tira essa música, senão vai doer o coração. Mas eu tinha uma esperança dele jogando no São Paulo, que ele jogou na Colômbia. Só que é o que o Casares falou e todo mundo internamente fala, é um cara que não tá afim de estar lá. E também existe uma situação que São Paulo provavelmente... Paga, né? São Paulo deve um valor pra ele, de acordo e tal. Só que pra mim é uma contratação que quando foi feita, quando o São Paulo contratou o Rames, todo mundo falou que era uma grande contratação. Sim. Praticamente todo mundo. Então agora é muito fácil bater na contratação horrorosa. Não. É um cara que joga muita bola. Se quisesse jogar no São Paulo, jogaria muita bola aqui, mas não quer. Então manda embora e já era. E agora é o seguinte, Everton Guimarães, opine. Será que tinha clima, tinha ambiente? Porque futebol na Copa América ele mostrou outra vez. Agora no São Paulo ele não fazia muita questão. E o Galo nunca mais ganha do Cruzeiro. Não, ai, plata. Ai, plata. Renata, já deve ter acontecido com você ou com outras figuras aí do programa. Você entra num relacionamento, Renata, e só um dos lados deseja a manutenção. Fica difícil. Não prospera, sabe? Imagina só, tá perdendo o prazer na relação, e eu não estou falando nada disso que vocês estão pensando, na relação amorosa, não vai. O Rames, sabe aquele negócio que a gente dizia lá no Pombal, não ornou, não sei, ele não se encantou pelo São Paulo. E tem algumas situações que na vida a gente precisa enxergar como livramento. Algumas coisas, pessoas, situações que entram na sua vida, que você precisa fazer a leitura quando elas saem. Eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram dizendo que, por exemplo, o Maicon, que hoje está no Vasco, era para estar no Cruzeiro, não é melhor do que os zagueiros atuais do Cruzeiro. O Douglas Costa era para ter vindo para o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro se livrou. O Dudu, e aí eu não estou falando de aspecto técnico, eu estou falando de aspecto financeiro, de custo-benefício, não vale a pena. A manutenção de um jogador no elenco que não está afim, custando o que o Rames custava, o São Paulo se livrou, Renata, de um problema. Relacionamento mal resolvido, mas agora foi bem resolvido. Fim, tchau, um abraço, PT, saudações. Muito bem, Everton. Gosto quando você vem no estilo HG, com seu divã. Pena que o Rames não frequentou as sessões do Everton, né? É verdade, quem vai apareceu. Não deu pra mudar o panorama, não apareceu. Depois desse time do Cruzeiro, quem vai precisar de sessões do Everton é o Atlético Mineiro inteiro, que só vai dar Cruzeiro lá daqui pra frente. Ai, será, Chico? Galera, essas informações do São Paulo. O mercado da bola agitado, o Tricolor segue em busca de reforços. Marcos Antônio já está treinando, né, como foi citado aí no vídeo. O Lemos, né, Marício Lemos, do Atlético Mineiro, também pode ser mais novo reforço do São Paulo para a sequência. A questão ali do Antony, que surgiu ontem, né, e esse burburinho de que ele podia voltar para o São Paulo, mas já foi bem, como foi trazido aí pelo Eduardo Afonso, né, chance zero, né, do Antony voltar, até porque é um salário milionário, praticamente impossível, né? Bem distante mesmo da realidade do São Paulo. Rames Rodrigues também já está de saída, não volta mais, né? Fica por lá mesmo pela Colômbia, onde ele estava de folga, né? Após a Copa América. Não tem clima, né, para o Rames continuar no São Paulo. Não vou nem falar sobre esse assunto aqui, né? O torcedor nem gosta muito mais desse assunto. Rames Rodrigues. São Paulo segue a preparação para a partida de amanhã contra o Botafogo, vai jogar contra o líder do Brasileiro, vai receber o líder no Morumbi. Jogo difícil, mas o São Paulo, se souber fazer valer a força do seu torcedor, do Morumbi, pode sim, né, conquistar um resultado positivo contra o Botafogo amanhã. E quem sabe, né, voltar para o G4 novamente. Perdeu a vaga para o Fortaleza, mas pode voltar nessa rodada. Vamos aguardar, né, o que vai acontecer aí nessa sequência do Brasileiro amanhã. A última partida do São Paulo, né, no primeiro turno, depois já vai começar o segundo turno do Brasileirão. Tá interessante nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, assim como a parte lá de baixo também, né? Muitos times aí desesperados para sair do Z4. O São Paulo tá de boa lá em cima, brigando ali por vaga no G4.
e amanhã recebe o líder Botafogo no Morumbi. Deixa seu palpite aqui abaixo já, está confiante, acreditando na vitória do São Paulo amanhã. Aproveita, comenta aqui abaixo, né? Deixa seu palpite para esse jogo, se inscreve também, ativa o sino. Tem vídeos aqui todos os dias com notícias e informações do São Paulo. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.